os brasileiros, por exemplo, por ser brasileiros, têm algumas vantagens comparado aos italianos? Sim. Uhul! Alô! Olá! Então, na competição entre um estrangeiro e um italiano, quem ganha? Oh, meu Deus, live polêmica, né? Esse Itália-Brasil, esse jogo que nunca acaba. É verdade. Será que os italianos têm vantagem? Ou melhor, será que numa entrevista de emprego, numa candidatura, os italianos sempre vão passar na frente? É isso que a gente vai estar discutindo hoje. Eu vou pedir para você se apresentar, tá, Evelyn? E depois, de repente, eu me apresento também para o pessoal te conhecer. Vai lá. Claro, claro. Vou começar. Então, boa tarde a todos, boa noite para quem está lá na Itália, né? Porque sempre essa conexão Itália-Brasil. Eu sou no Davide Rossi, eu sou professor de italiano, sou nativo de uma cidade bem próxima de onde Marcela mora. E essa live eu acho muito interessante porque eu também fui estrangeiro, fui morar primeiro na Irlanda, depois vim aqui no Brasil. Eu sei que esse é um medo muito comum. As pessoas que vão para outro país e têm que enfrentar essa competição. Você se sente sempre um pouco, às vezes, inseguros, né? Porque é outro idioma, é outro país. Então, eu acho essa live muito, muito interessante. Eu tenho muitos alunos, inclusive, que estão planejando para ir para a Itália ou estão indo para a Itália e muitos têm esse medo, né? Vão encontrar trabalho, como vai ser? Que é muito importante, logicamente, para nosso futuro encontrar trabalho como queremos. Então, são medos muito comuns e normais. Mas, graças a Deus, tem a Marcela aqui que nos ajuda. Verdade. Então, eu vou te fazer duas. Eu sei que a gente está no começo, a gente já vai entrar no tema, mas só para saber, só para o pessoal saber quanto tempo que você está no Brasil. Eu cheguei no Brasil em 2014, basicamente 3 dias antes do Carnaval. Eu cheguei. Muito estratégico, né? Do nada. Porque meu plano não era ficar no Brasil. Então era só chegar, poder aproveitar o Carnaval, ver o Carnaval uma vez na vida, que era uma coisa que eu queria muito fazer. E Eu quero depois, saber o que está acontecendo nesse carnaval, né, gente? A gente está fugindo do tema, mas todo mundo quer saber. Que carnaval é esse? Né? não, então, o que aconteceu? Eu estava viajando pelo mundo, eu tinha viajado já 6 meses, eu cheguei um pouco cansado, porque viajar muito tempo, sem também ganhar dinheiro, foi bem cansativo. E eu não sabia português muito bem. Sabia umas palavras, entendia, tinha estudado, mas não tinha tido ainda a oportunidade de praticar. Então, meu plano era, chego no Brasil, fico lá um tempinho, sei lá, 2, 3 meses, esticando um pouco depois do Carnaval. Até porque tinha a Copa do Mundo, falei, vou lá, aproveitar a Copa do Mundo, trabalhar um pouquinho e depois eu vou embora. Mas o Carnaval foi bom, eu pensei, vamos ficar mais um Carnaval. Eu acho que Foi maravilhoso esse carnaval, né? Foi bom, foi va- maravilhoso. va- vale a pena, eu gostei muito, não vou mentir. A atmosfera foi... Diga, que alguém tem alguma dúvida. E é muito parecida com a minha história, né? Porque eu vim para a Itália passar férias, não foi carnaval, né? Foi passar férias de Natal. E não voltei nunca mais, né? Então, cuidado, viu, gente, com essas viagens. Só vou conhecer a Itália, né? Tá bom. Enfim, vou me Pois é. apresentar rapidamente. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano. E desde 2015 ajudo profissionais a encontrarem trabalho na Itália. Eu digo profissionais porque eu tenho clientes italianos, né, brasileiros, enfim, todas as nacionalidades, porque a minha especialização é o mercado de trabalho italiano e carreira, né? Carreira. Então hoje eu estava numa escola superior, né? Tava lá com os alunos, Que legal. preparando eles para a escolha, o que fazer no futuro. Vou trabalhar ou vou para a universidade. Então, esse é um tema que eu amo. Esse é um momento bem difícil, né? Porque é uma escolha que você faz bem cedo e não é fácil. Então é bom ter uma ajuda, porque é bem difícil mesmo. Verdade, porque a gente não quer, tipo. E depois foi tão engraçado que eu tava com eles de manhã, e depois do almoço eu tive uma cliente que é italiana, que ela fez 20 anos
um trabalho que não quer fazer, que não gosta. E ela, tô trabalhando com ela a transição de carreira, né? Para você ter uma ideia, né? Então, por isso que realmente a gente trabalha com prevenção quando a gente está trabalhando com jovens, mas assim, isso é bom falar aqui, porque daí todo mundo sabe, né, gente? Daí não é somente dos brasileiros, né? Então, hoje, por exemplo, estava trabalhando com italianos e esses são desafios que todo mundo tem. Então, vamos lá, vamos começar. Então, Marcela, essa coisa é bem importante, né? Falamos antes do porque você que também quer estudar psicologia, isso pode influir muito, né? No momento que você vai se mudar para outro país, esses medos, né? Você acha que é um dos medos principais de quem está se mudando para a Itália? O É, trabalho? eu acho que sim, porque eu acho que quando a gente muda de país, a não ser que sejam, a gente está falando com pessoas milionárias, mas mesmo assim não é só a questão de dinheiro, né? Claro, quando a gente muda de país, a gente precisa ter uma fonte de renda, né? Então a gente precisa de um trabalho. Mas não é só isso, né? O trabalho, ele é muito mais do que só salário, né? Então, é questão de identidade, né? Quando a gente trabalha, a gente se sente útil. Então, assim, o trabalho é muito mais do que só salário. E, sem dúvida, o pessoal, inclusive, pode confirmar aqui. Eu acho que essa é uma das mais grandes preocupações, é uma das maiores preocupações quando a gente muda de país. Eu vou conseguir trabalhar? Tem trabalho na Itália? Como é que eu faço para trabalhar? O que é que eu preciso fazer? E entra também esse medo que a gente vai estar trabalhando hoje, né? O italiano sempre vai estar em vantagem? Boa, boa. Eu, como sou professor, né, me interesso muito também pela parte do idioma. Logicamente, tem muitas pessoas que querem se preparar para chegar na Itália, então vêm estudar comigo, com outros professores, porque entendem que é muito importante. Às vezes, porém, fazem isso de última hora, né? Tipo, vou viajar em junho, em março vou estudar. Ou, isso é importante se preparar antes já. Sei que você fala muito disso, sabe que isso é muito importante. Então, a pergunta o fato de não ser fluente, isso é uma grande desvantagem? Ou, mesmo assim, tipo, não sou fluente, mas eu consigo, eu falo inglês, ou como nativo, se eu não sei o italiano, não tenho chance. Então, essa é uma das principais diferenças, né? Então, geralmente eu sempre digo, quando eu estou procurando emprego, os italianos vão ter duas vantagens, ok? Que é o background cultural e a língua. E a gente está trabalhando o primeiro, né? A primeira vantagem que o italiano tem, que é a língua. Então, agora vamos falar de níveis. Então, assim, primeira coisa, que é uma coisa que eu digo sempre, não só porque o Davide é professor de italiano, mas assim, quem me acompanha sabe disso. Para trabalhar na Itália, tipo, você precisa falar italiano. Então, isso é óbvio. Aqui a gente está discutindo um pouco o quanto, né? Porque essa também é a preocupação deles, né? Ok, eu falo italiano, eu entendo quanto de italiano eu preciso para poder trabalhar na Itália. Aí é uma outra questão. Aí a gente tem algumas coisas para estar avaliando. A primeira coisa é qual é o tipo de trabalho que você vai estar fazendo. Ok? Vou citar, se você vai trabalhar como advogado, como jornalista, né? Você realmente precisa ter um nível, essa é a minha opinião, um nível maior do que T1. Precisa ter um nível avançado, Claro. né? Tipo, e repito, não é que, repito, talvez o pessoal não saiba, não é que a empresa vai pedir um atestado de língua, tá? Geralmente eles não pedem, mas eles vão querer, vão conversar com você e vão exigir isso. Obviamente tem outros tipos de trabalho, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com desenvolvimento de softwares, é diferente, né? Ali eu preciso saber a linguagem Java. Então eu posso ter um nível intermediário e não um nível avançado. Um nível intermediário, de repente, se eu sei inglês também, aí tudo bem. Então isso vai depender muito do trabalho. Então, se eu quero trabalhar com trabalhos operativos, dá para dizer isso? Tipo, trabalhos manuais, por exemplo, quero trabalhar em cozinha de restaurante, onde a comunicação ela vai ser mais com
os meus colegas. Então, de repente, ali a gente pode estar pensando em a due, né? Então, isso vai depender muito daquilo que você vai estar fazendo na Itália, né? Vai depender muito do tipo de trabalho. Mas, assim, independentemente disso, falar bem italiano sempre vai ser uma vantagem. Sempre. Sempre, sempre vai ser uma vantagem competitiva, né? Então, se a gente está querendo viver e trabalhar na Itália, vamos dizer assim, que essa é a nossa obrigação, né? Aquilo que eu falo brincando com os italianos, hoje eu estava na sala de aula, né? E todo mundo, Marcella, não, Marcela. Aí eu passei 5 minutos ensinando os meninos a chamar Marcela. Aí eu escrevi, aí eu expliquei tudo, porque assim, ó, eu aprendo italiano, você aprende no nome, então essa é a negociação aqui que eu tenho. Mas, vamos ser sinceros, né? Você italiano, os italianos admiram muito quando o estrangeiro vem para a Itália e sabe falar italiano, né? Eles, assim, eu sinceramente, eu vejo a diferença de quando eu não falava italiano para depois que eu virei fluente. Isso tem uma diferença incrível. Então, gente, coloca aí no plano de ação aprender italiano. Tipo assim, não tem. Eu vou repetir, não é porque eu tô com o David, quem acompanha as minhas lives sabe disso, porque o meu objetivo é que vocês consigam um emprego. E sem dúvida, essa é a principal vantagem que o italiano tem, né? Até por uma questão psicológica, né? Tipo, o fato de você se sentir confortável com o italiano, você vai na entrevista se sentindo bem, seguro. Ao contrário de você ir com essa insegurança. Eu vou, mas eu não sei falar, não vou entender. Eu lembro uma vez, eu apliquei para um trabalho que era italiano e espanhol, quando eu estava na Irlanda, e meu espanhol não era muito bom. Eu desisti de ir no final, porque não tinha estudado ainda espanhol, não falava espanhol, era um nível muito básico, não me senti bem de enfrentar essa situação. Então, psicologicamente, eu não estava nem pronto para fazer uma entrevista. E eu acho, né, que você sabe dizer melhor, a situação psicológica que você está é muito importante no momento que você faz a entrevista. Sentir mais relaxado, mais tranquilo, e mostrar quem você é. Que às vezes é a parte mais importante, né? Além de ter tudo preparado, mas fica mais fake, dizemos. Então, imagino que isso também seja importante desse ponto de vista. Claro, a gente precisa explicar o meu passado, eu preciso explicar aquilo que eu fiz, e que para explicar, eu preciso explicar em italiano. E que eu Então, quero também no futuro, porque isso é muito importante também. O sem trabalho não é dúvida. só passado, mas o que planejamos, o que queremos, o que a empresa vai querer. E eu acho que você tem toda a razão no sentido que quanto mais técnico o trabalho, especialmente se você tem contato com o cliente, você fez exemplo do advogado, por exemplo, ele precisa explicar, ele tem muita linguagem técnica, então isso é muito importante, porque senão já é confuso, né? Falar com o advogado é uma dificuldade, não de pouco. Sim, já é Então, para um isso, italiano, né? Tipo, entender a absolutamente. linguagem dele. E eu vou aproveitar aqui, David, eu vou dizer, e foi pensando nisso, porque assim, ó, uma coisa é falar italiano quando a gente vai no bar, uma coisa, no bar aqui é lanchonete, tá? É café. E uma outra coisa é eu explicar termos técnicos, é eu saber escrever uma carta de apresentação, né? Eu saber escrever um e-mail. Então, foi pensando nisso. Vou contar, tá, David? Posso? Vai. Conta, E eu conta um consigo? segredo. Eu consigo. Né? Então, foi pensando nisso que eu fiz uma parceria, né, com o David. Eu acho que a partir do dia 25, se eu não me engano, a partir do dia 25 desse mês, a gente vai ter alguns posts compartilhados, onde a gente vai estar falando sobre um pouco de vocabulário do mercado de trabalho italiano. A gente vai estar ensinando, né? Tipo, como iniciar uma carta de apresentação, né? Como ensinar um e-mail. Vocês gostaram dessa ideia? Senão a gente cancela tudo, assim, né? Então, Ainda dá avisa tempo, aí. tem que escolher. Tem que Ainda dá escolher. tempo. Vocês gostaram dessa ideia? Porque é uma coisa importante, né? Então, fica ligado aí que a gente vai estar passando nessas informações, porque isso realmente dá velocidade. Não, você tem razão. É porque quando eu aprendi um idioma, tem logicamente uma diferença entre aprender um idioma para comunicar no dia a dia, por exemplo,
e comunicar num setor específico. Você fez o exemplo da casa de apresentação, que é uma coisa bem específica e é muito importante, porque é o primeiro passo para alguém conseguir ler seu currículo. Então, Eu você tô fazendo acaba... assim, eu tô fazendo assim porque o pessoal gostou da ideia, toda ajuda é bem-vinda, então legal. Boa, juro, desculpa, eu não consigo ver nada, mas estou feliz disso. É porque é a primeira, né? É a nossa cara, a gente tem que convencer eles a ler nosso currículo. Então é muito importante, são coisas técnicas que precisam até para entender, né? A posição, os que é pedido para nós. Então, eu espero que eles gostem, porque acho que vai ser muito importante para vocês. Vai ser Também uma acho, coisa... até porque se eu posso, geralmente isso não é um tema tratado, né? Geralmente as pessoas quando falam de italiano para você fazer uma viagem, para você, tipo, comprar alguma coisa, e o italiano técnico do trabalho, não, o pessoal não acha por aí, né? Então é um diferencial que a gente está querendo trazer para vocês, porque eu vejo que é importante. Exatamente. Mas aí, Marcela, você falou justamente o idioma precisa ser preparado, você precisa chegar lá preparado, porque aí você tem a possibilidade de competir de forma, vamos dizer, mais equa, né, com os italianos. Mas os brasileiros, por exemplo, por ser brasileiros, tem algumas vantagens comparado aos italianos? Sim. Uhul! Vamos dizer assim, a vantagem dos italianos é o background cultural e a língua, e que daí você consegue superar. Por Claro, si só, se você preparação consegue é superar. tudo. Preparação é tudo. E quais as vantagens que os brasileiros teriam? A primeira coisa é ter uma língua a mais, um idioma a mais, que a gente pode parecer banal, mas não é. Faz a diferença saber português, sim. Saber português e muitos brasileiros também sabem inglês, então, pô, você chega aqui já sabe 3 línguas. Além disso, essa vantagem que os brasileiros têm aqui na Itália, a gente é bem visto aqui, né? Quando a gente fala que a gente é brasileiro, todo mundo abre um sorrisão. Então, assim, é claro que dependendo do país que você vem, os italianos eles têm uma ideia, mas geralmente não sei o que acontece, os italianos eles são muito apaixonados pelo Brasil. E os brasileiros que vêm aqui, que estão aqui na Itália, são brasileiros trabalhadores, são brasileiros que fazem a diferença, né? Inclusive, estatisticamente, os brasileiros que vêm para a Itália têm um nível de escolarização maior do que os italianos. Então, assim, geralmente os brasileiros eles são vistos como pessoas que vêm, que fazem a diferença, né? Então, eu, por exemplo, sinceramente, eu nunca fui discriminada por ser brasileira, né? As pessoas geralmente me elogiam, enfim, me tratam normal, né? Mas assim, são felizes quando, que é brasileira, a gente vê que o pessoal dá um sorrisinho, né? Que, por exemplo, hoje eu estava dando aula para um grupo de italianos, tipo, ninguém se questionou porque ela é brasileira e tá explicando como é o mercado de trabalho italiano, entendeu? Inclusive tinha uma brasileira na aula. Então tava Ah, todo mundo legal. assim, tipo, eu não vejo que eles me veem diferente porque eu sou estrangeira. Pelo contrário, eles me valorizam, eles veem que tem um diferencial a mais. E a outra coisa é que os brasileiros geralmente eles são mais, como a gente chama, solari, eles são mais, como é que eu posso traduzir isso? Alegres, mais Alegre. animados, mais... Alegres, animados, se a gente sempre tá com um sorriso, de bom humor, né? E também o brasileiro tem uma pegada diferente quando a gente está trabalhando com o público, né? Aquilo que eu tô querendo dizer é que os brasileiros, quando a gente, no atendimento ao público, a gente tem um diferencial, né? E geralmente a gente sempre quer fazer alguma coisa a mais, a gente sempre quer fazer a diferença. E desculpa, Davi, posso dizer uma coisa aqui? O Davi vai Claro, sair da claro. live. Vai falar, Não, pronto, não, não, não. né? Então, Vamos ver, culturalmente, vamos vamos ver, ver. Não, vamos ver, não vamos prometo ver. nada. Ele vai sair da live me xingando. Geralmente, vou com todo cuidado do mundo, né? Geralmente, os italianos, eles sabem dividir muito bem o trabalho da vida pessoal. E no trabalho, eles sabem muito, eles dizem, essa é o meu trabalho, é a minha competência, então geralmente eles não
toma o espaço do outro, é como cada um no seu quadrado. E geralmente os brasileiros, tipo assim, né, a gente faz nosso trabalho, faz trabalho, não tem essa linha que divide. Eu fui bem, ó, né? Você viu? Eu Né? concordo. Eu fui aqui, né, diplomática. Então, não tem essa linha que divide, né? Então, geralmente os brasileiros vão lá, não interessa se é meu trabalho, se é o seu, vamos fazer junto. Então, a gente geralmente traz isso, né? Então, a gente tem uma pegada diferente, desculpa, David, por quê? Em termos de contexto, no Brasil a gente tá desde quando eu nasci, o Brasil está em crise. Então, assim, parece que cada ano está pior, mas desde quando eu nasci, o Brasil está em crise. Então, a gente está acostumado, diz aí se é verdade ou não, né, gente? E a gente está acostumado com a loucura, né? Então, no Brasil, a gente tem que ir trabalhar um monte, a gente tem que fazer, tipo, terminou um curso, tem que fazer o outro. É como um cliente meu falou assim, o mercado de trabalho brasileiro é como se eu estivesse na escada rolante ao contrário. Então, se você É parou verdade. para respirar, você já está lá atrás. E o mercado É de trabalho verdade. italiano, ele é um pouco mais estável. É claro que teve diferenças, é claro que teve muitas modificações, mas assim, quando você tem um trabalho, você tem um trabalho, né? Quando você chega ao famoso contrato indeterminado, ninguém pode mandar você, né? E aqui não tem aquela coisa que você tem que fazer um curso, depois tem que fazer outro, você tem que fazer o seu trabalho, né? Então não tem aquela ansiedade toda. Então, o brasileiro que vem dessa realidade do Brasil, que tem que fazer a diferença, que tem aquela competição, que se você não trabalhar bem, eles vão mandar você embora, chega aqui na Itália, tem aquela pegada diferente, né? Então, os brasileiros, eles são bem vistos, sim, aqui na Itália, e essas são algumas das vantagens, né? Que a gente tem que usar ao nosso favor. Eu super concordo. Essa tem uma coisa que me impressionou do Brasil. Quando eu cheguei, eu lembro que uma minha amiga, um ano, começou a fazer um curso, um depois fazia outro. Eu não entendi. Eu falei, não, peraí, deixa eu entender. Ela falou, eu não posso não fazer, senão eu vou ficar atrás dos outros. Então eu preciso sempre fazer outra coisa. Na Itália, não. Uma vez que você se forma, acabou. Você pode fazer, é possível, mas não é necessário. Se Não é você comum quer também, né? ou você quer fazer um master, geralmente você faz um, tipo, acontece uma vez e acaba. Então, isso, claramente, é uma coisa muito boa. Ver toda essa preparação, esse estudo, e até o fato do italiano não ter tanta experiência, né? Porque o brasileiro, quando começa a trabalhar, chegando na Itália, ele já está com uma experiência muito, muito grande, que os italianos não têm. Quando eu falo para Não minha tem. namorada que eu comecei a trabalhar, não, quando eu trabalhei numa empresa, que eu trabalhei desde os 19 e 20, mas uma empresa eu consegui trabalhar somente aos 27, eu acho que eu tinha 26, Normal. algo assim. Isso é normal. E ela não entendeu, mas o que você fez até, até os 26? Me conta aí, né? Eu falei, olha, até que eu trabalhava numa agência SNAI, né, que é tipo na loteria, que é onde dizem que tem aposta de cavalos, na verdade. Mas eu tenho muitos amigos que não fizeram nada até os 27, 28. Primeiro trabalho foi lá. Então, isso também, imagino que você já visto muito bem, porque você chega já preparado. A Itália, eu acho que é uma universidade muito boa, mas é uma universidade muito teórica. Ela não te prepara para o trabalho, assim. Te prepara para saber o que você deveria fazer se algo acontecer. Mas você Sim. não vê o que acontece. Então, essa Os coisa eu acho que italianos, é... que Vai, bom vai. que a gente, né, não tá brigando, que eu fico com medo das coisas aqui. E daí, os italianos, tipo, geralmente, tipo, começa a trabalhar com 27, mas chega aos 30 e de repente tá fazendo tirocínio, né, estágio. Eu ontem tava, Exatamente. porque essa semana eu tô fazendo a semana gratuita, um evento gratuito sobre 13 13 erros, porque eu vi. exatamente, 13 erros que te impedem de encontrar trabalho na Itália. Inclusive, vai lá na minha bio, se inscreve, a aula já foi pro ar. E ontem eu estava conversando com os participantes e tinha uma. Esqueci o nome dela. Ela contou, ela falou, Marcela, tipo, eu não trabalhei, eu fiz o meu. Eu fiz a graduação, depois eu fiz mestrado e eu não encontrei, eu não trabalhei ainda. Eu tô com medo de ir para a Itália
e não consegui trabalho, né? Porque eu não tenho experiência. Eu falei, tá bom, quantos anos você tem? Aí você imagina, a pessoa vai ter uns 80, né? Se eu não estou enganada, se ela tiver aí, me corrija, ela tem 24 anos. Tipo, quem Super nova aqui para a tem Itália. 24 anos, a pessoa nem tem mestrado, porque eles terminam com 26, 27. Então, assim, por isso que a gente precisa entender a cultura. E é legal que a gente esteja conversando aqui, David, porque eu falo isso para os meus alunos, mas é bom também ouvir da boca de um italiano que está no Brasil e que você sentiu a diferença, né? Então, assim, ó, Absolutamente. vamos lá. Não é que eu sou menos, como é que eu posso dizer? Não é que é melhor no Brasil ou é pior na Itália, não significa dizer que os italianos não trabalham ou os brasileiros são muito esforçados. Tipo assim, é claro, tipo, no Brasil a gente tem que fazer muitas coisas. De repente, inclusive, a gente pula etapas, né? Que isso pode ser, inclusive, uma vantagem para os italianos terem mais tempo para estudar. Né? Então, a preparação teórica, sem dúvida, aqui na Universidade Italiana é diferente. Então, assim, a gente não está discutindo qual é a situação melhor, a gente está contando para vocês aquilo que funciona. Tipo assim, como é na realidade, né? E, obviamente, discutindo do nosso ponto de vista quais são as vantagens de ser um brasileiro e que vantagem o italiano tem com relação a você, para desmistificar um pouco a situação, porque às vezes a gente tem o medo, mas a gente tem um medo irreal. Né? Então a gente tá falando pra você ter um medo que é real. Eu vou contar outra coisa que Ai, me meu surpreendeu Deus. muito. Que me surpreendeu muito. Não, é outra coisa muito positiva. Conta aí. Quando eu ensino italiano, eu ensinava inglês também, agora estou focando somente no italiano. Mas meu primeiro trabalho foi professor de inglês. Meus alunos faziam o quê? 7 da manhã, tinha aula de inglês, depois iam para o trabalho e depois da noite iam estudar na universidade. Você não encontrar ninguém na Itália, já é difícil encontrar um que estuda trabalho, com um trabalho Sim, de 40 horas todo dia. Que vai também estudar inglês, que sai de manhã, às 5 da manhã, para ir estudar, que volta para casa à meia-noite, você não vai encontrar. Eu garanto que você não vai encontrar. Então, é isso verdade. também me surpreendeu muito. Que se conecta com o que você falou antes, né? Que o brasileiro sempre tem que fazer mais cursos, sempre faz muitas coisas. Então, esse ponto de vista é bem mais relax. Então, você chega já mais apimentado, vamos dizer, preparado para fazer muita mais coisa que o italiano não tem esse costume, por exemplo. Ninguém vai sair, ou seja, claro que tem, né? Mas não é a maioria como vê aqui, Não é regra, é exceção, né? exatamente, que sai, se muito cedo de manhã, faz 3 coisas e também encontra também tempo para ir na academia. Sim. É porque no Não, Brasil a não tem gente tem que mesmo. pagar a universidade, né? Então, para pagar a Absolutamente. universidade, a gente tem que É necessário. trabalhar. Então, e que isso, eu vou inclusive dizer uma coisa: essa é uma coisa positiva, sem dúvida, essa é uma pegada a mais que os brasileiros têm, e os italianos percebem isso, que a gente tem vontade de fazer, né? Então, muitas vezes a gente, inclusive, aceita situações, tipo, estranhas, porque a gente quer fazer, a gente quer mostrar serviço. Inclusive, muitas vezes os brasileiros falam, não, mas eu trabalho gratuitamente só para mostrar serviço. Não, isso não, né? Deixa eu só avisar, não se trabalha gratuitamente aqui na Itália. Se você aceitar, é porque estão querendo explorar você, porque esse aqui não é o pensamento deles. Quando eles contratam, contratam. Mas eu vou abrir, inclusive, uma parêntese. No Brasil, a gente só tem a vida de trabalho. A gente só trabalha e estuda. Muitas vezes a gente não tem uma outra vida além disso. E esse daí também é um problema. Vou contar. Na entrevista de emprego, uma das perguntas que eles fazem é: qual é a tua paixão, o teu hobby? Aí chega lá o brasileiro, tipo, eu sou formada em psicologia, e diz assim, ó, Quem tem tempo psicologia, para isso? né? Então, assim, eles, tipo, toda vez que eu falo que a gente tem que colocar essa informação no currículo, não, mas tem que colocar. Os italianos querem saber quem é você fora do trabalho. E esse é o ponto negativo para os brasileiros, né? Porque a gente fora do trabalho, a gente está trabalhando, está fazendo cursinho, né? A gente está na vida intensa aí. Então, assim, aquilo que eu estou querendo dizer é que não tem uma realidade melhor do que a outra, né? Então, a gente está discutindo e que essa é uma das vantagens de trabalhar aqui na Itália, porque a gente aprende
a ter uma vida equilibrada. Né? A gente aprende a trabalhar, a gente aprende a fazer esportes, né? A gente aprende, tipo, a ter uma vida fora do trabalho, estudo, línguas, etc. E essa, para mim, é uma das coisas mais preciosas que a Itália me deu, né? De fazer esportes, de sair. Pô, a pessoa que acordou às 6 horas da manhã, vai até meia-noite hoje. Aí tá. Mas geralmente final de semana, né? Amanhã de manhã eu vou ter o meu tênis. Então, assim, eu aprendi também a ter uma vida fora do trabalho. Inclusive, isso me deixa uma profissional ainda mais interessante. Né? Então, às vezes eu pergunto para os meus clientes, aí, você está fazendo esporte, está fazendo isso? Porque é importante para a gente ter um equilíbrio. Então, culturalmente, os italianos, isso daí, as crianças, elas têm um esporte, né? E os italianos, inclusive, qual é a tua paixão? Para eles é normal fazer esporte, sair, enfim, né? Etc. No meu currículo, eu colocava que tinha uma banda que tocava baixo há X tempo, que tinha aprendido a trabalhar com pessoas. Isso é muito importante, você tem razão. Até porque você aprende coisas úteis no seu trabalho, não somente no trabalho, né? Todas as experiências trazem uma coisa que pode ser positiva, pode ser útil, ter uma visão diferente, uma atividade diferente, trabalhar em grupo, trabalhar de outra forma. Então, é muito útil. E é verdade, no italiano é importante, até para mostrar que você tem uma, como você fala, né? Tipo, uma via de esfogo. Não é só trabalho, você consegue ter sua paixão onde você fica mais relaxado, mais tranquilo, que momento de estresse sempre acontece no trabalho. Não tem Sim, trabalho que não tenha estresse. eu me lembrei, eu estava com o meu aluno hoje de manhã, ele tem 17 anos, hoje foi o primeiro dia da aula, eu vou continuar com eles por um mês, aí perturbando geral. E daí, ele falou, um deles falaram, né? Ele falou, eu pratico tênis já faz 10 anos. Ele tem 17. Eu falei, meu Deus, eu faço 4 meses, né? Mas é normal, todo mundo faz esporte ali. Então, aqui a cultura italiana ensina você desde pequeno. Então, a gente tem que aprender aqui depois de grande a ter um esporte. Não estou dizendo que os brasileiros não têm esporte, tá? Mas não é assim tão forte ou não é tão valorizado como na cultura italiana. Então, às vezes, é muito mais fácil eles perguntarem o que é que você faz no seu tempo livre do que qual é o seu trabalho, né? Tem crianças que têm todo dia alguma coisa, né? 2 dias fazem, sei lá, natação, outros 2 dias vão fazer estudar inglês, outros 2 dias vão, agora já são 6, mas mais ou menos assim, vão fazer outra atividade. Isso é muito importante para os italianos, eles querem isso de fato. Isso é verdade mesmo. Concordo. Eu comecei natação, eu acho que tinha 5 anos, eu acho. E depois eu fiz atlética e futebol. Antes judô, inclusive. Fiz judô antes de passar para o futebol. E Olha depois fui no só, quantas tênis. coisas você fez. Eu, no Brasil, tipo, geralmente, não estou dizendo que a gente não faz, é educação física, mas uma atividade que eu fiz, eu comecei natação. Talvez eu seja uma exceção. Eu comecei natação com 1 ano e meio. Ah, E eu fiz caramba. até uns 15, 16, 17, eu não me lembro muito bem. Então, eu fiz natação durante a minha vida toda. Mas no Brasil não é muito comum, né? Então, como você vê, fala todos os esportes que você fez, né? Então, aqui é muito mais comum. E é isso que a gente está dizendo. Não é que no Brasil a gente não faça esporte, mas talvez não seja valorizado no trabalho, como aqui na Itália é. Boa, boa. E a gente estava falando, né? Eu falei das experiências de trabalho que os brasileiros têm mais que os italianos. E você está falando, o italiano tem um pouco mais de experiência fora do trabalho. Tem outras experiências que fazem a diferença, que são mais valorizadas, que talvez alguém não a espera que seja. Conta um pouco como é essa coisa. Porque, como você falou, a parte de fora também do trabalho é importante. Sim, sem dúvida. Tipo, você estava falando aí, eu me lembrei que aqui tem o famoso ano sabático, né? No Brasil, quem que vai tirar um ano sabático? Tipo, eu nem sabia que existia essa expressão, talvez esteja de moda no Brasil aqui. Então, muitas vezes é um ano que você passa sem trabalhar e sem estudar. Aí eles chamam ano sabático. Tipo assim, alguns alunos, tipo, alguns dos meus
colegas no mestrado tinham tirado um ano sabático. Eu falei, gente, mas isso existe? No Brasil, ninguém falou desse ano que você curte a vida e não, né? Então, sem dúvida, são outros tipos de experiência. Por exemplo, uma outra coisa que aqui na Itália é muito valorizada, que é muito comum entre os italianos, é fazer voluntariado. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo currículo, que eu pergunto sobre atividades de voluntariado, as pessoas não entendem. Muitas vezes eles falam sobre, tipo, trabalhar, eu trabalhei de graça. Não, isso não é voluntariado. Voluntariado significa dizer que você faz parte de um projeto, né? Então, às vezes, as pessoas, inclusive, têm dificuldade quando eu pergunto esporte. Qual é o teu esporte? Ah, eu assisto Netflix, eu gosto de caminhar. Pois é, calma, né? Então, muitas vezes eles têm dificuldade de entender o que é paixão, estou dizendo os brasileiros, né? Entender o que é paixão no conceito italiano, como também voluntariado. E essas são duas coisas que as pessoas não colocam no currículo, né? E que, obviamente, dependendo do caso, eu aconselho colocar, dependendo do caso ou não. Então, eu avalio isso, né? Quando a gente coloca e quando não. Mas são, por exemplo, dois aspectos que as pessoas não valorizam. Dávida, eu vejo que algumas pessoas fizeram perguntas aqui. Será que eu posso dar uma olhada? Dá uma olhada, dá uma olhada. Peraí. No entanto, eu vou falar uma coisinha. Que você Tá. falou antes, né, da importância também do fato de chegar na Itália e saber 2 idiomas ou 3, né? Você fala italiano, já fala português, também fala inglês. E também o fato de vir de outra cultura, de você ter outra cultura na Itália, de conhecer outros pontos de vistas, é também importante. Porque na Itália agora, por exemplo, é muito importante quando um estudante de universidade vai para outro país, e não somente para o idioma também, mas para ter uma visão diferente das coisas. Agora é muito valorizado o fato de ter experiências internacionais em outro país, e não só conhecer a realidade italiana. E o ano sabático, na verdade, entra também nessa ideia, né? Se você especialmente viaja, vai fora, é visto muito bem pelas empresas, porque você fez uma experiência diferente. E aí você abriu um pouco, mudou um pouco a sua visão. Não sei se você concorda nisso, mas eu acho que Sim. especialmente agora, com todos também os projetos, o Erasmus, primeiro, que é um projeto para estudar na Europa toda, mas outros também, quando você sai do país, tem outra experiência, é muito interessante para uma empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por isso, tipo, é isso que eu tô dizendo. Aqui na Itália, isso é valorizado, né? Tipo, obviamente, os idiomas que você fala, a tua experiência, né? Então, inclusive, eu fiz uma live um dia que tá lá no meu YouTube com Martina, ela é italiana, e ela falava da importância de você, tipo, quais são as vantagens de ser estrangeiro na Itália, ser estrangeiro. E você vai ter um background diferente, você vai ter uma pegada diferente, e isso vai enriquecer, né? Como para o italiano que viveu fora da Itália, aqui eles valorizam muito. Então, Dásio, desculpa, perguntou: a equidade salarial na Itália desestimula o italiano a buscar cursos para subir na carreira? O porquê os italianos não continuam estudando, isso daí a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais profunda. Mas, sem dúvida, não tem essa necessidade. E há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito maior. Então, as pessoas que começaram 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, elas faziam um percurso, tinham um salário bom, salário muito bom, independentemente se a pessoa tinha uma graduação ou não, né? Inclusive, hoje também é assim, mas hoje tem uma exigência maior, né? Então, para você, inclusive, fazer atividades, vamos dizer assim, mais manuais, você precisa ter pelo menos concluído um percurso, vamos dizer assim, básico de educação, senão você nem na fábrica você trabalha. Então, hoje, nem na fábrica no sentido que você não precisa de uma graduação, mas as regras um pouco mudaram. Então, talvez isso desestimule, sim. No Brasil, é obrigação estudar um monte, tem vários cursos. Aqui na Itália não é uma obrigação. Eu acho talvez que mais do que a equidade salarial, a famosa ancianidade, é o fato de seu salário aumentar somente por os anos que você ficava na empresa. Então, talvez, se você tivesse estudado, poderia ganhar talvez um encargo maior, mas de qualquer forma, seu salário ia aumentar para a ancianidade. Então, acho que Exatamente. talvez isso pode ser, não sei se está mudando essa coisa, você já sabe mais, É mas igual. antigamente isso era muito importante.
O salário, ele vai aumentando, ancianidade significa dizer que o salário vai aumentando de acordo com o tempo que você tem na empresa. Mas aqui também tem o acesso a cargos. Então, o que acontece? No Brasil, para você acessar alguns cargos, você precisa ter graduação. Aqui na Itália, não. Então, eu imagino que qualquer pessoa que trabalha no escritório no Brasil precisa ter uma graduação para trabalhar no escritório. Aqui, não. É um caso da minha cliente de hoje. Ela tem um salário excelente, muito mais do que a média, ela não tem uma graduação, por exemplo. Né? Então, assim, aqui conta se você sabe fazer a tua experiência. Então, isso é diferente, mesmo que esteja mudando, né? Então, aqui, obviamente, é um valor competitivo você ter uma graduação, né? Mas antes não era. Antes, assim, você tinha que ter uma boa indicação, né? Você tem que ser boa indicação, estou querendo dizer que você tinha que ser uma pessoa de confiança, né? Se você é uma pessoa de confiança, eu te ensino e vai dar tudo certo. Ok. Experiência na Itália é tudo. É a coisa mais que é valorizada muito. Até que por isso que oferecem trabalho de graça, né? Tirocínio, estágio. É exatamente por isso. Vou te dar experiência. Você não tem. Então, se você tem ano de trabalho, isso é muito importante. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Vai, procura outra pergunta. Eu vou contar uma coisinha, então. Conta. Não, que quando falamos dos idiomas, os idiomas é muito importante, que é a razão porque quando eu vim no Brasil, mesmo querendo ficar pouco tempo, eu já tinha me preparado. E saber idiomas sempre abre portas, independente que seja italiano. Se você sabe também, por exemplo, tem estudado francês, chegar na Itália com outro idioma, esse ajuda de qualquer forma, porque quanto mais você sabe, sempre é visto como uma coisa muito, muito importante, muito útil. Na Itália, você estuda inglês, mas não muitos sabem inglês muito bem. Antigamente eu estudava francês, mas agora é inglês e alguém francês. E não pensa que não fala espanhol, que não fala nem espanhol. Se eu colocar isso no final. Então, qualquer idioma, por exemplo, que você tenha estudado, vai te ajudar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu vou responder essa pergunta porque eu acho que é interessante. A propósito da cultura italiana, aqui é muito importante a gente conhecer pessoas. Então, isso a gente utiliza o termo network, né? Ter uma rede de profissionais. Então, sem dúvida, não só esse é um conteúdo que tem dentro do meu curso de Ricerca Attiva del Lavoro, mas esse é um dos sucessos dos meus clientes e alunos, né? Então, por isso que é importante a gente entender a cultura italiana e entender o que funciona aqui. Né? Então, assim, é importante a gente saber fazer currículo, é importante a gente saber fazer a carta de apresentação, fazer uma boa entrevista de emprego, saber comunicar, aquilo que eu sempre falo sobre personal branding, é muito importante, mas é também importante você conhecer pessoas, como eu sempre falo, hashtag sai de carro, mesmo que seja com a mascarina. Né, com a máscara, mas sai de casa. Então, respondendo essa foi uma das perguntas que as pessoas tinham feito, sem dúvida nenhuma, tem um módulo somente sobre isso, sobre como fazer como criar uma rede profissional aqui na Itália, como conhecer as pessoas e como inspirar confiança.